para que fiquem ligados aqui. Bom, enfim, senhor presidente, eu gostaria de iniciar informando a este colegiado que eu protocolei há pouco os seguintes requerimentos e gostaria que o senhor já colocasse na publicação de amanhã, desse essa urgência nesses requerimentos. O primeiro é o convite para o vice-presidente do Banco BMG, Flávio Pentagna Guimarães Neto, em virtude da atuação das lojas Help, que conforme matérias que eu também anexei, essas lojas oferecem um produto associativo juntamente com crédito pessoal a taxas de juros de 18% a 23% ao mês. Então, algo muito sério. Por exemplo, R$1.000 que este aposentado pega emprestado, e em um ano ele vai pagar R$ 703,48. Precisamos, e já recebemos muitas denúncias acerca do BMG. Segundo lugar, eu protocolei requerimento fundamentado em uma reportagem do Globo, da coluna do Lauro Jardim, explico por quê. No dia 1º de setembro, nós votamos por unanimidade o requerimento da lavra do relator, deputado Alfredo Gaspar, ao STF, visando a prisão de 20 investigados. E, em cima da hora, foi acrescentado o nome do senhor Márcio Araújo, se não me engano é esse o nome, com base apenas e tão somente porque ele foi citado pelo depoente Eli Cohen, que este seria o operador de instituições financeiras. Eu peço até aos colegas que me corrijam, mas dentro de toda a documentação já colacionada a esta CPMI, eu não encontrei absolutamente nada acerca desse senhor Márcio Araújo Alaor. Não encontrei nada contra ele, nada até o momento. Então, eu entendo que, pelo que eu vejo, é uma supervalorização das falas do doutor Eli Cohen. Supervalorização, que nada trouxe para justificar o que disse, o que ele imputou ao senhor Márcio Araújo. Então, em contrapartida, o que eu requeiro? Eu tenho certeza absoluta que o Globo e o Lauro Jardim são mais confiáveis do que este senhor Eli Cohen. Então, por isso, eu pedi a quebra dos sigilos do senhor Eli Cohen, a inclusão do senhor Eli Cohen no rol de prisões cautelares endereçados ao STF e, por fim, a quebra dos sigilos do Partido Liberal, o PL. E peço para o senhor que possamos deliberar com urgência, porque é necessário averiguarmos essa situação. Bom, senhor Rubens, o senhor sofreu busca e apreensão de forma sucinta, por favor? Sim ou não? Sim. O senhor está com bens bloqueados? Sim ou não? Sim. Quanto que o senhor tem bloqueado e o que está bloqueado? Poupança mesmo, 300 mil, reais. Carro, bens? Não tenho bens, só tenho um carro financiado. Ok, então a sua conta foi bloqueada, certo? Sim. Seus valores lá. Ok. O senhor se comunica com o Careca? Não. O senhor chegou a cobrar dele por ter incluído o senhor nessa Orcrim? Só através dos emissários dele, externei minha insatisfação. Olha, nessa seara de imparcialidade que eu ajo, eu já apresentei requerimentos de convites aos ministros dos 2 governos aqui que nós estamos tratando. CGU dos 2 governos, AGU dos 2 governos, e assim sempre eu procederei. Porque eu tenho certeza que a maioria dos membros desta CPMI só tem um lado, que é o lado dos brasileiros, dos pensionistas, que é o lado da população, das vítimas. Mas eu tenho escutado em todas as reuniões um enredo que não se sustenta, que é de que o atual governo interferiu e não permitiu a investigação. E aí eu gostaria de destacar, não sei se
as pessoas estão aqui muito esquecidas, de propósito, estão realmente com a memória afetada, mas eu quero lembrar que o governo Bolsonaro trocou 4 vezes, uma quinta também, o diretor-geral da Polícia Federal. Nós tivemos o primeiro, Maurício Aleixo, depois indicado pelo então ministro Sérgio Moro, Alexandre Ramagem, que foi barrado. O terceiro, Rolando Alexandre de Souza. O quarto, Paulo Maiorino. E, por fim, o quinto, Márcio Nunes de Oliveira. E foram 3 ministros da Justiça. Estes ministros... Ministro Sérgio Moro, ministro André Mendonça e ministro Anderson Torres. Mas eu pergunto para os senhores que estão mais carecas de saber do que o careca mais investigado do país, que é o senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, o vulgo careca do INSS. Meu amigo senador Isalci avisou na transição do governo Temer para Bolsonaro, avisou o governo Bolsonaro. Nós não temos dúvida nenhuma que o governo Bolsonaro sabia e sempre soube. Porém, nada fizeram. Então, não fui eu que informei o Brasil acerca da interferência do governo Bolsonaro nas investigações. Eu destaco para quem está mal informado e precisa refrescar sua memória o seguinte trecho do primeiro-ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Por favor, vocês podem colocar o vídeo, fazendo um favor? Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos, ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal. Bom, não tem mais nada a dizer, apenas para concluir que as pessoas estão cansadas de ouvir essa ladainha, de que não é permitido investigar nesse governo. Foi agora que foi desbaratado esse grande crime, essa organização criminosa. E eu espero que os brasileiros acordem dessa dissonância cognitiva coletiva, como bem diz João César Castro Rocha. Para quem não leu o livro dele, eu recomendo que leiam, porque o Brasil está atravessando um momento muito peculiar. As pessoas estão enredadas, pessoas de boa fé, estão enredadas em muita mentira, muita desinformação, muita fake news, se assim preferem chamar. Mas isso é todo dia, constantemente, uma avalanche sem fim, sem dó e nem piedade daquelas pessoas que estão nos acompanhando diuturnamente aqui e tentando ter uma esperança. Infelizmente, os cortes de alguns parlamentares e de muita gente envolvem essas pessoas de uma tal maneira que isso se transformou numa doença. Que os brasileiros tenham a verdadeira noção do que está acontecendo, que parem de acreditar em ladainha, que façam um mínimo de leitura para que nós possamos virar esta página e crescer, amadurecer como uma nação de verdade, do tamanho que somos, da grandeza que somos. E todos nós, sim, de verde e amarelo, porque nós temos uma só bandeira, que jamais será vermelha, como quiseram agora começar a pintá-la com algumas listras vermelhas. Está na hora do pessoal acordar, porque já está até cafona. Eu, sinceramente, acho cafona a situação vexatória que estamos passando. Ficou brega, cafona, essa ignorância, presidente. Muito obrigada.